Bom dia a todos. Como temos 3 línguas oficiais deste evento, eu vou dizer bom dia, buenos dias, good morning. São muito bem-vindos nesta casa. Eu vou deixar os agradecimentos, vou deixar verdadeiramente as boas-vindas para a Teresa, que ocupará este púlpito depois de mim. Portanto, tudo o que são agradecimentos, boas-vindas, sublinhado das parcerias e tudo mais que a Teresa dirá, ficará para ela. Eu quero apenas, para além de vos dar as boas-vindas e de desejar um bom dia, como já fiz, quero agradecer à APAC e quero dar as boas-vindas a este evento promovido pela APAC e pelo Instituto Miguel Galvão Teles. A Sociedade Moraes de Leitão e o Instituto Miguel Galvão Teles, desde o início, que têm tido uma relação muito estreita com a APAC. Têm apoiado naquilo que é possível e é a segunda vez que fazemos este evento nesta casa. E, portanto, eu, deixando as boas-vindas e os agradecimentos para a Teresa, agradeço apenas à APAC. E agradeço à APAC duas coisas. Uma, o termos feito este caminho juntos até aqui, esperando que ele continue nos próximos anos, nos próximos tempos, naqueles que forem necessários para levar este projeto a bom porto. Em segundo lugar, menos importante, mas queria ainda agradecer a honra que me dão de abrir este ano este evento. É uma honra, tanto mais que o ano passado foi aberto para António Pinto Leite e, portanto, é uma dupla responsabilidade para mim substituí-lo este ano. António Pinto Leite, toda a gente sabe quem é, mas é também o presidente da Comissão de Responsabilidade Social deste escritório, além de um dos seus sócios fundadores, e a Comissão de Responsabilidade Social deste escritório tem tido um papel importantíssimo no apoio também que tem dado a este projeto da APAC. Eu não me vou limitar a dar as boas-vindas. Ou melhor, eu nem sequer vou dar as boas-vindas, porque eu já disse que é a Teresa que o fará. Eu vou, se me permitem a ousadia de ocupar alguns minutos, eu vou tentar explicar, não este evento, não me cabe a mim explicá-lo, mas porque é que a Moraes de Leitão, o Instituto Miguel Galvão Teles e eu mesmo nos temos empenhado, eu ia dizer tanto, mas não quero ser eu a qualificar, mas nos temos empenhado como nos temos empenhado neste projeto da APAC. E, portanto, eu vou pedir a vossa paciência para alguns minutos para vos explicar, em jeito de abertura, em jeito de boas-vindas, se quiserem, modéstia à parte, em jeito de guião daquilo que será o nosso dia, este caminho que temos feito desde que um dia a Teresa e outros, o Duarte, a Lénia, etc., apareceram aqui no escritório e nos apresentaram este projeto. Eu chamei esta abertura pontos nos is. Vamos pôr os pontos nos is. Vamos pôr os pontos nos is sobre as razões pelas quais a nossa casa mais uma vez acolhe este evento e vamos pôr os pontos nos is sobre esta questão, a questão prisional. Repararão que são 5 is. Repararão também ao longo da minha apresentação que são 6. E, portanto, pensarão que eu falhei nas contas. Não. O último i é um i que serve para as duas coisas. É um i alternativo. É um i com um o no meio. Eu depois explicarei porquê. Primeiro i de intenção. I de intenção, que é o ponto fundador. Eu para cada i escolhi uma frase, e aqui escolhi uma frase do Beccaria. I de intenção. Todo o nosso sistema penal assenta na ideia da reinserção. Mal ou bem, o sistema penal em que nós vivemos hoje, enfim, com fundamentos no século XVIII, até podemos recuar, eu escolhi um autor do século XVIII, assenta na ideia da reinserção. O sistema que temos e a prisão como pena principal não faz sentido, não tem teleologia, não tem sequer legitimidade, se não assentar na ideia da reinserção. Se a ideia da reinserção não estiver presente no nosso horizonte, como está, não faz nenhum sentido que a prisão seja a pena principal. Tínhamos outras. Regressemos aos tempos em que a prisão era apenas um lugar de passagem para a execução, para o degredo, para o confisco, para a mutilação, para qualquer outra coisa. Não, a prisão é hoje a pena principal, a estada na prisão é a pena principal, não apenas, como dizem os penalistas, por razões de prevenção especial negativa, isto é, para segregação do condenado da sociedade, mas, sobretudo, por razões, como dizem mais uma vez os penalistas, de prevenção especial positiva, reinserção.
capacitação do recluso para voltar à vida social. E, portanto, a intenção principal que está subjacente ao nosso sistema penal é uma intenção de reinserção. Aliás, está escrito na Constituição e está escrito no Código Penal e está subjacente a todo o pensamento histórico-filosófico subjacente ao nosso sistema penal. E, portanto, arranquemos daqui. Como diria Arquimedes, dei-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Este é o ponto de apoio no qual o mundo penal está apoiado. E é daí que ele parte. E sem isto, nada faz sentido. De onde temos que levar a reinserção a sério. E é esse, essencialmente, o projeto da APAC. O segundo I é um I de invisibilidade. É um I de invisibilidade. E é um I de invisibilidade porquê? Porque, ao mesmo tempo que a reinserção é a pedra de toque do sistema prisional, o fenómeno prisional é, para a generalidade da sociedade, um fenómeno invisível. Nós não falávamos disso há pouco tempo, quando visitámos um estabelecimento prisional. As pessoas esquecem que existe o sistema prisional. As pessoas esquecem que existem os condenados. E, portanto, há uma situação de invisibilidade que acompanha toda a vida do sistema prisional. Enfim, esta invisibilidade já não é total. As instituições públicas olham cada vez mais para estes problemas. Há organizações como a APAC e outras que olham cada vez mais para estes problemas, mas para a generalidade da sociedade trata-se ainda de uma situação de invisibilidade. E eu escolhi, ao contrário do slide anterior, em que escolhi um autor que de alguma forma está ligado à ciência penal, escolhi um escritor, escolhi Camus, e escolhi uma situação do estrangeiro, onde ele diz, bem, já nada nos ligava, nada nos lembrava um ao outro, eu abria-me pela primeira vez à terna indiferença do mundo. É isto que não pode acontecer relativamente ao sistema prisional. O sistema prisional não pode abrir-se à terna indiferença do mundo, sob pena de falhar o primeiro I, o I de intenção. E, portanto, tínhamos plena consciência, apesar de estarmos todos aqui, apesar de termos uma sala cheia, apesar de estarmos em overbooking, apesar destas coisas já ocuparem as agendas, a palavra-chave ainda é a invisibilidade. E, portanto, nós temos que trabalhar para que essa invisibilidade seja cada vez menor e, portanto, para que possamos tirar o I e o N e para que possamos caminhar no sentido de uma maior visibilidade. E é esse apenas, ou é esse principalmente, o nosso objetivo na Moraes de Leitão e no Instituto Miguel Galvão Teles relativamente a esta matéria. Naturalmente, o terceiro I tem que ser um I de inclusão, porque a reinserção social o que procura é a inclusão. Todo o trabalho da reinserção social, seja de que forma for, seja através dos métodos tradicionais, aqueles que são praticados na generalidade dos sistemas prisionais, seja através de métodos alternativos e inovadores, como aquele que a APAC ou aqueles que a APAC preconiza, seja através de todas as formas que encontremos, mais organizadas, menos organizadas, mais institucionalizadas, menos institucionalizadas, de procurar contribuir para a reinserção é sempre um projeto de inclusão. Estranharão, escolheu ele uma frase de um escritor espanhol, ainda por cima num livro sobre futebol. É verdade, escolhi uma frase do Javier Marías, numa crónica que publicou num livro chamado Selvagens e Sentimentais, Histórias do Futebol. Independentemente de escrever sobre o que quer que seja, Javier Marías é um grande escritor. Javier Marías, nesta frase, e nesta crónica, aliás, que se chama Quadrilhas Selvagens, diz uma coisa muito interessante. Contrapõe a vingança à compreensão. Contrapõe a vingança à tentativa de ser melhor. E verdadeiramente o que mudou no paradigma criminal, desde a Idade Média ou do princípio da Idade Moderna até hoje, com um momento revolucionário no século XIX e depois que continua no século XVIII e que depois continua para o século XIX, princípio do século XX, é a passagem do paradigma da vingança ao paradigma da reinserção. E toda essa reinserção é virada para a inclusão. A inclusão numa tripla perspectiva. A inclusão no sentido de requalificar para as competências sociais, a inclusão no sentido de educar, e educar às vezes significa também educar no sentido restrito, significa qualificar em termos escolares, e inclusão no sentido de qualificação ou requalificação, ou se quiserem, para usar uma expressão em inglês, upgrade em termos profissionais. Aliás, todos os outros envolvidos em projetos prisionais presentes não me levarão a mal.
E o nosso parceiro, a Adega Maior, deste evento, também não me levará a mal, mas eu gostava de citar aqui o nome de um vinho que eu descobri há 3 semanas, que é feito no estabelecimento prisional de Leiria, em parceria com uma empresa, e que se chama precisamente Inclusos. Um vinho, as uvas são cultivadas pelos reclusos, depois há uma parceria com uma empresa, está ali a senhora diretora do estabelecimento prisional a olhar para mim, nós visitámos o estabelecimento prisional há pouco tempo e eu descobri que havia um vinho que, touché, se chama Inclusos. E, portanto, é muito apropriado. Os outros estabelecimentos prisionais, outros projetos prisionais e a Adega Maior não me levaram a mal que eu cito aqui o Inclusos, precisamente a propósito desta ideia de inclusão. É isto que é preciso. Dar trabalho, dar educação, dar escola, dar esperança, dar reeducação social, sob pena da estada na prisão não servir para nada e de frustrar o primeiro I, que era o I de intenção. Mas, meus amigos, chegamos ao quarto I. E o quarto I é um I de incapacidade. É um I de incapacidade por uma razão muito simples. Ao mesmo tempo, muito simples de enunciar, muito complexa de resolver, e creio, se percebi bem, qual é a intenção do evento de hoje, o leitmotiv do evento. E depois da prisão? A inclusão pode resultar. Nós podemos fazer o melhor possível no que diz respeito ao projeto de reinserção enquanto dura a estada no estabelecimento prisional. Mas e depois? O que é que acontece ao recluso quando sai? Porque ele sai, é inevitável que saia. É esse o objetivo e a intenção do sistema prisional. É que a estada seja temporária. É que haja uma reinserção para regressar à sociedade. E para regressar à sociedade é necessário que as competências que adquiriu lá dentro, que adquiriu no seio do sistema prisional, sejam as sociais, sejam as educativas, sejam as profissionais, tenham continuidade. Não serve de nada dar uma nova profissão. Não serve de nada aumentar o grau de escolaridade. Não serve de nada reeducar para as competências familiares, de convivência e de permanência na sociedade, se depois, no dia em que se sai, no dia em que se abrem os portões, permitam a metáfora mais ou menos cinematográfica, não houver verdadeiramente uma capacidade de acolher. E estou em crer que, apesar das falhas, que ainda as há, sem prejuízo das melhorias, mas ainda haverá falhas relativamente ao I de inclusão, as nossas principais falhas, enquanto sociedade, independentemente de quem são os donos da responsabilidade, são neste ponto. São no ponto do acolhimento, são no ponto do depois. Eu escolhi uma frase, também não escolhi uma frase de nenhum autor, nenhum penalista, nenhum penologista, nenhum jurista. Escolhi uma frase de uma escritora brasileira que eu adoro, que é Clarice Lispector. E Clarice Lispector, num livro chamado Água Viva, que eu não sei como qualificar, não sei se é de crónicas, se é romance, se é diário, se o que é, também não interessa, escreve o que podem ler aí, mas escreve 3 coisas que eu citaria como estímulos para nós todos, para que sejamos capazes, para que deixemos de ser incapazes, para que sejamos capazes de proporcionar verdadeiros projetos de acolhimento aos reclusos quando terminam a sua estada na prisão, nomeadamente, e fazendo a ponto com o tema principal da nossa conferência de hoje, em termos profissionais. Clarice Lispector escreve o risco. É preciso que arrisquemos. É preciso que arrisquemos, desde logo quem sai, mas que arrisquemos todos nós, que acolhamos, que estejamos disponíveis para dar uma segunda oportunidade. E, portanto, ela diz o risco. Estou arriscando descobrir terra nova. Mas não é o recluso apenas que está arriscando descobrir terra nova. Somos todos nós. Quando o recluso, que pode ser qualquer um de nós, volta para o nosso seio. É preciso correr esse risco. É preciso ter no horizonte essa ideia de terra nova. E depois ela diz, vou começar a fabricar o meu próprio perfume, que é uma expressão, que é uma frase que eu acho de uma poesia admirável e de uma intencionalidade admirável para aquilo que estamos aqui hoje a discutir. E o que estamos aqui hoje a discutir é saber como é que podemos dar continuidade cá fora ao projeto de reinserção e de inclusão que iniciámos
e pelo qual batalhámos lá dentro em homenagem à intenção inicial. E termino, reparem, este é o quarto I, o que significa que falta um quinto, mas esse quinto é um quinto que eu vou dividir em dois. Porque perante este desafio, perante esta interpelação de o que é que nós podemos fazer para verdadeiramente realizar a reinserção depois dos portões se abrirem e do recluso voltar à sociedade, nós temos duas alternativas. Temos dois Is. Ou temos um I de idle, eu agora escolhi a expressão inglesa, temos um I de preguiça. Podemos ser preguiçosos, podemos nada fazer, podemos continuar como até agora, podemos perpetuar a incapacidade. E para isso eu não escolhi nenhuma frase, nem de um penalista, nem do escritor, escolhi um símbolo matemático. Este símbolo matemático significa conjunto vazio. Se nós optarmos pelo I da preguiça, pelo I da idle que está ali, nós optaremos apenas um conjunto vazio e teremos desperdiçado a intenção, teremos desperdiçado o caminho da inclusão, porque não há, se quiserem, um estuário para o rio desaguar. Ou temos outra alternativa, que é a segunda vertente do quinto I. Nós podemos ter um I de if. Podemos ter um I de if, um mar de possibilidades. Mas este I de if não é apenas simbólico no sentido do se e das possibilidades. É o I de if do poema de Kipling. Todos conhecerão, ou muitos conhecerão, mas eu creio que quase todos conhecerão, quanto mais não seja os que são da minha geração, porque era uma coisa que se dava às crianças, até se pendurava na parede, a tradução portuguesa do poema do Kipling. Desculpem, não está graficamente grande coisa, apesar da enormíssima qualidade dos nossos ecrãs, mas isto é o if do Kipling. Este poema do Kipling é um poema de esperança, é um poema de abertura de horizontes, é um poema onde, repetidamente, o Kipling usa a expressão if you can. E sempre, frase sim, frase não, o Kipling diz if you can. Coisas como if you can dream, if you can think, if you can talk with crowds or walk with kings. E toda esta possibilidade, este se, esta ideia de esperança, é, no fundo, aquilo que eu gostaria que simbolizasse a mensagem que vos queria passar para justificar este nosso encontro e este nosso evento. E o Kipling termina este poema dizendo: se conseguires isto tudo, if, se puderes, então you will be a man, my son. E o que eu vos quero dizer é que, relativamente ao assunto que agora nos ocupa, só se pode ser um homem se o projeto não for um projeto que é feito sozinho. Isto é, ninguém consegue nada sozinho. A APAC usa como seu símbolo cada homem é maior do que o seu erro, mas é importante que todos nós compreendamos essa mensagem e a compreendamos a montante, mas também a jusante. Quando o rio se inicia, no processo e na condenação, quando o rio tem o seu curso durante a estada no sistema prisional e quando o rio chega ao estuário e desagua, porque só assim nós teremos verdadeiramente cumprido aquilo que é o programa da reinserção social e aquela que é a pedra de toque e a orientação fundamental do nosso sistema prisional. Obrigado pela vossa atenção. Passo à Teresa.